ser cheio de poder aqui hoje, Jesus. Semana passada, o primeiro dia da campanha, 5 terças da porção dobrada. Nós falamos aqui da vida de Elias um pouco. E chegamos até a vida de Eliseu. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Só vou ler só para você lembrar. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe. Então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, porque já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Nós aprendemos aqui que quando nós decidimos seguir a Jesus, nós não podemos olhar para trás, sim ou não? Que nós temos que queimar o nosso passado, queimar as juntas de bois, queimar o jugo, as madeiras, e seguir ao Senhor Jesus Cristo. E nós encerramos aqui falando que quem põe a mão no arado não é apto de olhar para trás, senão não pode andar com Jesus. Lá no livro de Mateus diz assim: aquele que põe a mão no arado e volta atrás não será digno do Senhor Jesus Cristo. Dali em diante agora, nós vamos continuar falando um pouco da vida de Elias, porque Elias, ele não morreu, ele não terminou quando ele lançou a capa sobre as costas de Eliseu, e nem quando ele foi perseguido por Jezabel. Ele ainda tem mais 2 aparições dentro da Bíblia, quando se fala da vinha de Nabote. A vinha de Nabote era um homem simples, fiel, temente e reto a Deus, um homem chamado Nabote, que ele era sacerdote, era de uma família sacerdotal, e ele tinha uma vinha aonde prosperava, e o rei Acabe invejou a vinha de Nabote, e ele ofereceu muito dinheiro por aquela vinha, e Nabote não aceitou aquele dinheiro, e a Bíblia diz que Acabe, que era um pau-mandado da sua mulher chamada Jezabel, ele chega em casa triste agora, e Jezabel olha para ele e diz assim: o que aconteceu? Ele fala: eu desejei o jardim, a vinha de Nabote, ele não quis me vender e nem trocar. E Jezabel agora chega a Acabe e diz assim: não reina vós com autoridade sobre Israel? Levante esse rosto, põe um sorriso nessa fisionomia, porque a vinha de Nabote será sua. E agora Jezabel manda que matem Nabote, e o sangue de Nabote agora é derramado sobre a vinha, e os cães lamberam o sangue de Nabote, e a vinha, que era de um homem de Deus, um sacerdote, agora é levado até Acabe. E Elias agora se levanta por Deus, e Deus diz para ele: vai até Acabe e profetiza contra a vida dele, dizendo que no mesmo jardim onde foi lambido o sangue de Nabote, será comida por cachorro a sua mulher Jezabel, e Acabe será morto também, e o seu sangue será derramado sobre a cidade de Jezreel, que é onde fica a vinha de Nabote. Quando isso acontece, já vou entrar na mensagem, só para você entender o que nós falamos, é onde nós vamos entrar. Agora um rei se levanta contra Elias e manda 50 soldados junto com o general para matar Elias. E Elias se encontra agora, diaconisa Maria Ângela, sobre uma montanha. E quando eles chegam lá embaixo, eles dizem para Elias: desça daí, porque o rei manda te levar. Elias diz assim: se eu sou homem de Deus, e se há Deus em Israel, que desça fogo do céu e consuma esses homens. Não precisou dizer 2 vezes. A Bíblia diz que na hora desceu o fogo de Deus e consumiu os 50 soldados e o general. A notícia chega até o rei. Rei manda 50 soldados de uma patente maior e um general de uma patente maior buscar Elias. Quando eles chegam até o pé do monte, eles falam para Elias: desça daí, porque o rei manda que te leve até o palácio. Elias olha para cima novamente e diz assim: se eu sou servo de Deus,
e se há Deus em Israel, que desça fogo dos céus e consuma esses homens. Não demorou meio segundo, o fogo de Deus desce novamente e consome mais 50 homens e mais um general, no total de 51, e agora no total de 102. O rei, ainda não feliz, ele manda a terceira patente agora de soldados, 50 soldados e um general de patente maior. Só que aqueles homens sabiam o que já tinha acontecido com os 2 primeiros batalhões. Quando eles chegam até o pé do monte, de vez eles mandam Elias descer, os 51 se ajoelham e falam assim: homem de Deus, tenha misericórdia de nós, não peça para que o fogo de Deus desça e nos consuma, faça conforme a vontade do seu coração sobre as nossas vidas. Quando ele diz isso, agora a Bíblia diz que vem um anjo até Elias e diz assim: Elias, pode descer e ir com eles até o palácio, porque nada vai te acontecer. Chacoalha quem está do seu lado, diga assim: quando Deus mandar você ir, pode ser na casa do macumbeiro, pode ser na casa do padre, pode ser na casa do satanista, pode ser na casa da bruxa, pode ser na casa do feiticeiro, de quem for. Se Deus mandar ir e falar que você pode ir, que você está seguro, não temas e não te atemorizes, porque o Senhor é contigo aonde quer que você vá. E para a surpresa de Elias, ele desce, ele chega agora no palácio de Acabe. Acabe o recepciona e ele olha para o rei agora e diz assim, o rei diz para ele assim: por acaso você é meu inimigo? Elias olha para ele e fala: eu não, mas tu pelas tuas iniquidades se tornou inimigo de Deus, e que a justiça de Deus seja sobre a sua vida. Ele pensou que ia escutar alguma palavra boa, e Elias ainda diz para ele assim: e você morrerá sobre a espada de Jeú, e te digo mais, e a sua mulher morrerá em Jezreel, e os cachorros comerão o corpo dela todo, que não sobrará nem a roupa. Quando Elias fala isso agora, ele foge da face de Acabe e de Jezabel. E agora você abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo de número 2. Quem achou, se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto você sai daí para ir para lá, John, vai fazendo o caboclo, o barulhinho do teclado. Por favor, pastor. 2 Reis, capítulo de número 2. Quem achou aí, diga aí. Vamos lá, do jeito que você aprendeu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga aí. Eu também vou. Então vou esperar mais um pouquinho. 2 Reis, capítulo de número 2. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo de número 2. Todo mundo achou? Nós acabamos agora com Elias levando o recado para Acabe, pastor Orlando, e para Jezabel. E agora, Jezabel manda perseguir Elias e arrancar a cabeça de Elias. E Elias não aparece mais dentro da Bíblia Sagrada, mas ele ainda ficou 12 anos, diga comigo, 12 anos, sobre a terra, andando com Eliseu. Quantos anos eu falei? Bem alto, quantos anos eu falei? 12 anos ele ainda ficou sobre a terra, discipulando a vida de Eliseu. Eu ainda falava hoje à tarde assim, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vemos a história de Abraão, uma história maravilhosa que todo mundo quer viver. A chamada de Abraão até a morte de Abraão é uma história de 86 anos. Quando nós olhamos para a história de Davi, tudo que ele conquistou, porque quando nós falamos de Davi, nós falamos de poder, de autoridade, de presença de Deus, de provisão de Deus, de tudo que é do bom e do melhor. Olhamos a história de Davi, nós poderíamos preparar pelo menos uns 1000 esboços com a pregação falando de Davi. Só que quando Davi foi consagrado rei, até tudo que ele conquistou, demorou 45 anos. Ele teve que ficar 13 anos fugindo de Saul, todos os dias, para não morrer pela espada de Saul. Depois ele teve que esperar mais 7 para poder sentar no trono de Israel. 13 mais 7, quanto que é? 13 mais 7, quanto que é? Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e fala assim: é o mesmo tempo que você está esperando, não é? Pela sua promessa. Ai, 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 ai. Agora Elias anda quantos anos mais com Eliseu? Você acabou de dizer? 12 anos. Quantos anos Elias anda com Eliseu? Quantos anos? 12 anos. Vamos ver o que Elias fez nesses 12 anos para discipular a vida de Eliseu. Quem quer aprender, diga glória a Deus e aleluia.
Lembre-se o que nós falamos na semana passada. Nós estamos indo a caminho da porção dobrada. Só que para receber a porção dobrada, tem um caminho a ser trilhado. E quem tentar pegar um atalho, vai cair na boca do lobo. Porque caminho de Deus não tem atalho para a direita nem para a esquerda. Ele tem um alvo e ele é reto. Agora Elias aí no capítulo 2 diz assim: Elias está prestes a ser arrebatado por Deus. Então diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Diga comigo: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Já te ensinei, quem mia é gatinho, leão ruge. Repita comigo aí: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 3: então os discípulos dos profetas que estavam em Betel, eram discípulos dos profetas, homens de Deus, que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor. Eles estavam dizendo: sabe que hoje o Senhor tomará Elias de você, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu Eliseu: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, repita comigo: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Novamente, então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-se por sobre a tua cabeça. E respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. E disse-lhes, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, repita comigo: tão certo como vive o Senhor. Vamos melhorar isso daí: tão certo como vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos ao Jordão. Só até aqui, sente na sua cadeira. Louvado seja Deus. Vamos colocar um tema como nós temos de costume. Eu quero ouvir os leões bramarem agora. Diga comigo assim: quem não está disposto a aprender, não está em condições de ensinar. Vamos lá de novo: quem não está disposto a aprender, não está em condições de ensinar. Quem não está disposto a aprender, não está em condições de ensinar ninguém. Nós lemos aqui agora e falamos aqui que quando Jezabel começa a perseguir Elias, Elias se retirou daquilo que ele fazia e ficou quantos anos andando com Eliseu? Quantos anos? Eliseu era um homem temente, como Elias também era. O povo, naquele tempo, eles estavam afastados de Deus. O rei que reinava Israel era idólatra, não tinha temor nenhum de Deus. E Elias veio para trazer a justiça sobre o reino de Israel. E o povo temia o Deus de Elias, pelas profecias que Elias profetizava e acontecia, pelos milagres que Elias fazia. Mas teria que ter algo, pastor Orlando, mais profundo do que apenas profecias e milagres. Então Elias passa agora 12 anos ensinando discípulos sobre a palavra de Deus e sobre o que é Deus sobre a terra. 12 anos discipulando homens, para que quando ele fosse arrebatado por Deus, ficassem ainda aqueles homens tementes a Deus, aqueles homens que profetizavam a Deus sobre a terra, para que o reino de Deus não fosse extinguido do coração de Israel. Só que um profeta, ele não é preparado como profeta, ele nasce profeta, ele é ungido como profeta.
Ele tem sobre a vida dele a unção de profeta, como diz lá em Jeremias, desde dentro do ventre da mãe. Então Elias, quando cita-se dentro da Bíblia que ele era professor, ele tinha uma escola de profetas, que essa escola de profeta quem abriu foi Samuel, e depois Elias herdou o lugar de Samuel. Era para preparar discípulos e não profetas, porque profeta Deus já tinha escolhido um. Quem foi o profeta que Deus escolheu para ficar no lugar de Elias? Levanta a mão e dê um grito: Eliseu. Olha para quem está do seu lado, chacoalha quem está do seu lado, fala: e esse Eliseu sou eu, viu, querido? Mesmo que você não veja, chacoalha ele, fala: esse Eliseu sou eu. Eliseu era conhecido como aquele que deitava águas na mão de Elias. Pastora Geisa, ninguém conhecia Eliseu como profeta. Conhecia Eliseu porque ele lavava as mãos e os pés de Elias todos os dias. E quantos anos eu falei que Elias andou com Eliseu? 12 anos, todos os dias pela manhã, Eliseu lavava as mãos e os pés de Elias. Antes de dormirem, Eliseu lavava as mãos e os pés de Elias. Isso é sinal de humildade, de obediência e reconhecimento de uma autoridade sobre a minha vida. Você tem coragem de lavar o pé daquele que é autoridade na sua vida todos os dias e as mãos, reconhecendo aquilo que nós colocamos como tema da mensagem? Quem não está disposto a aprender, nunca terá condições de ensinar. E esses discípulos da escola de Elias zombavam de Eliseu. Mas sabe por que eles zombavam de Eliseu? Sabe por quê, Diácono Júnior? Porque eles sabiam que a capa de Elias tinha vindo sobre a vida de Eliseu. E quem tornaria a ser o profeta em Israel não seria nenhum daquelas centenas de discípulos, e sim Eliseu. E quando nós recebemos uma profecia diferenciada, uma unção diferenciada de Deus, pode se preparar, que vai vir perseguição, vai vir calúnia, vai vir mentiras, vai vir humilhação, vai vir provas, vai vir tudo. Mas sabe por quê? Dá uma cutucadinha quem está do seu lado e fala: isso não passa de inveja. E a inveja é a pior macumba que existe, criada por Satanás. É por isso que muitas pessoas olham para o seu ministério, para o meu ministério, e invejam. Pessoas queriam ser o que eu sou, queria ser o que você é, queria ter o que você tem, queria ter o que eu tenho e não pode. E muitas vezes essas pessoas são tão medíocres, tão cretinas, que ela poderia ter mais de Deus do que aquilo que ele almeja na pessoa, e ele acaba ficando limitado àquilo por querer aquilo que não pertence a ele. Então durante 12 anos, Elias andou com Eliseu por vários caminhos. Repita assim comigo: Elias andou com Eliseu por vários caminhos. Mas Elias queria provar se Eliseu estava preparado a assumir o lugar dele na terra. É por isso que eu quero falar com todos os obreiros que estão aqui, sem soberba e sem arrogância nenhuma. Tudo que acontece nessa igreja é muito rápido, é da noite para o dia. Mas as provações também são maiores do que o tempo determinado. As perseguições também são maiores do que o tempo determinado. Porque Deus um dia lançou uma promessa, queria levar os guerreiros da luz para os 4 cantos da terra. Mas para Deus poder fazer isso, Ele tem que preparar obreiros aptos a entrar dentro da visão do ministério, a entender o que é o guerreiros da luz, para poder estender as tendas. E muitas provações, vocês, obreiros, não conseguem entender o porquê vocês estão passando por essas provações. Mas é Deus quem está provando para saber até aonde Ele pode contar com você, até onde você aguenta a provação vindo da parte de Deus, para saber até onde Deus pode te levar, te levantar e edificar o seu nome e soprar o seu nome sobre a terra. Perceba que 3 vezes Elias disse para Eliseu assim: fica aqui. Ele estava provando Eliseu, pastores: fica aqui, porque eu tenho que descer até Betel. Qual foi a resposta de Eliseu que você leu comigo? Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Quem aqui está disposto a descer até o último grão de pó, pelo nome desse ministério que Deus deu para você defender?
Eles vão até Betel agora. E Elias agora diz assim novamente para Eliseu: fica aqui, porque eu necessito de descer até Jericó. Qual é a resposta de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Eles vão até Betel. Agora Elias termina o que tem que fazer em Betel e diz, em Betel e em Jericó, agora diz para ele: fica aqui em Jericó, porque eu terei que descer até o Jordão. Qual é a resposta de Eliseu novamente? Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Eu vou falar como cabeça desse ministério. Tem algum Eliseu aqui que eu posso contar desse jeito? Fala: se eu for para dentro do caixão, você vai junto comigo? Eu não estou me colocando no lugar de Elias, até porque eu não fiquei 6 meses dentro de uma caverna, sem comer e sem beber, e nem sendo perseguido pelo maior exército da terra. Longe de mim, Jesus. Afasta de mim esse cálice, mas se tiver que ser. 3 vezes Elias testou o coração de Eliseu, e as 3 vezes Eliseu alcançou o bom êxito. Vamos fazer uma ligação disso com Jesus. Pedro, tu me amas? Te amo. Jesus agora vai lá na fogueira, ele pega um peixinho, porque eles estavam fazendo churrasco. Louvado seja Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu, é a Bíblia quem diz. Só estava a carne errada, peixe, né, gente? Quem gosta de peixe é rio. Pela segunda vez Jesus chega em Pedro de novo: tu me amas? Ele fala o quê? Te amo. Jesus estava o quê? Provando Pedro, porque logo adiante Jesus ia colocar ele como cabeça da igreja de Cristo na terra. Na terceira vez Jesus chega a Pedro e fala: se tu me amas, a Bíblia diz que o semblante dele se entristeceu e ele disse: é tu que sabes. Aí Jesus diz para ele assim: quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Perceba as ligações que tem dentro da Bíblia sobre isso. Davi, ele foi consagrado rei, primeiro, diante dos olhos de Deus por Samuel. Depois de 13 anos como rei de Judá diante dos homens, e depois de 7 anos, completando 20 anos, foi consagrado diante da igreja nos dias de hoje como rei de todo Israel. 3 vezes. José se tornou escravo, preso e governador do Egito. Daniel se tornou escravo, profeta e governador de toda a província babilônica. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Elias agora tratou com o coração de Eliseu, porque ele queria ter a certeza se Eliseu iria fazer aquilo que teria que ser feito, como ele mesmo seria feito por Elias, e não foi, porque Deus não permitiu. Elias não tinha mais nada a fazer, porque ele era um homem reto e temente a Deus, então ele não precisava se consertar em nada. Era um homem que não casou, que não teve família, que não teve emprego, que nunca dependeu de ninguém, que nunca blasfemou contra ninguém, que nunca acusou ninguém, nunca julgou ninguém. Então ele só estava esperando chegar o dia. Mas no último dia, um dia antes dele ser arrebatado, ele passa por 3 lugares. Diga comigo: Betel, Jericó e Rio Jordão. Vamos lá: Betel, Jericó e Rio Jordão. Foi o que nós lemos aqui. Foi os últimos 3 lugares que ele passou com Eliseu antes de ser arrebatado, Danilo. E nós vamos aprender por que ele passou nesses 3 lugares. Primeiro, ele ficou 12 anos ensinando a palavra de Deus a Eliseu. 12 anos
todos os dias ensinando a palavra de Deus a Eliseu. O que era a palavra de Deus? Existia a Bíblia naquela época? Fala, não. Qual é a palavra que ele ficou ensinando a Eliseu? As 613 leis de Moisés e todo o testemunho que Elias acarretou de Samuel e de tudo que aconteceu com os juízes de Israel, o que aconteceu com Josué, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José, ele colocou agora sob a responsabilidade de Eliseu. E o primeiro lugar aonde ele foi, diga comigo, Betel. Sabe o que quer dizer Betel? Casa de Deus, na língua hebraica. Na língua grega, Danilo, quer dizer portas dos céus. Por que que ele levou o Eliseu até Betel? Eu escrevi aqui só para não me fugir a memória. Foi a primeira cidade tomada. Não, foi o lugar onde Jacó viu uma escada firmada na terra, cujo topo terminava no céu. A escada começava na terra e subia até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Sabe que Elias quis mostrar para Eliseu? A primeira coisa quando você toma e recebe uma capa de um profeta, um galardão de profeta, é você conhecer as promessas de Deus. Conhecendo as promessas de Deus, você nunca vai desistir de nada, porque você sabe que uma hora ou outra elas vão se cumprir sobre a sua vida. E a Bíblia diz que as promessas de Deus são trazidas pelos anjos interlocutores, encabeçadas pelo anjo Gabriel, que foi exatamente o que Jacó viu aquele dia. Chacoalha quem está do seu lado e fala, sabe por que você foi escolhido profeta? Com voz de leão, não de gatinho. Diga, sabe por que você foi escolhido profeta? Sabe por que você foi escolhido profeta? Para ter promessas de Deus e saber que isso vai te fortificar, porque um dia elas vão se cumprir sobre a sua vida. E quando Jacó agora está em Betel, que ainda não é chamado Betel, ainda é chamado Vale de Jaboque, pela noite ele põe uma pedra como travesseiro, e ele diz assim a Deus, Senhor, se o Senhor me guardar vivo, se o Senhor me prosperar, tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo de tudo. Mas como que uma pessoa pode ser idiota ao ponto de pegar uma pedra para fazer de travesseiro? Quando ele acorda no outro dia, na madrugada ele vê a escada. E a primeira promessa de Deus que vem na vida dele, você vai, eu vou tratar com você, e você vai voltar para Canaã, porque é a terra que eu te prometi. Primeiro passo que Elias leva Eliseu para Betel, para ele saber que as promessas de Deus estavam sobre a vida dele. A segunda coisa que Elias quis mostrar a Eliseu, que em Betel estava a graça de Deus. Diz assim, em primeiro lugar, com voz de leão, falei, quem mia é gatinho, quem ruge é leão. Diga em primeiro lugar, Elias levou Eliseu a Betel, para mostrar para ele que lá estava as promessas de Deus. Em segundo lugar, em Betel estava a graça de Deus. O porquê a graça de Deus? Porque Jacó estava fugindo do seu irmão, porque ele roubou a primogenitura do seu irmão. E como que Deus pode prometer para um ladrão que ele vai ser tratado na casa do seu tio, ele vai voltar, e aquilo que Deus prometeu ao seu pai Isaac está sobre as condições da mão de Jacó agora? Sabe o que Elias queria mostrar para Eliseu em Betel? Que ali era lugar também da graça de Deus, porque Jacó não merecia ser um ladrão, mas ele foi até Betel, porque Elias falou para ele assim, mesmo Jacó não merecendo, ele recebeu a graça de Deus. Pode chacoalhar o ombro do irmão que está do seu lado e fala, você também não merece a graça de Deus. Sabe por quê? Porque você blasfema todos os dias, você se levanta contra a vontade de Deus todos os dias, mas você está em Betel, porque você tem promessa, e as graças de Deus vai se manifestar
todos os dias sobre a sua vida. Muitos se levantarão como os discípulos dos profetas contra você, Eliseu, mas você vai dizer: eu estou passando por Betel para aprender as promessas e para aprender que lá tem a graça de Deus. Mas tinha mais uma coisa, pastor John, que Elias queria mostrar para Eliseu lá em Betel. Você lembra que eu falei no começo? A escada ia do chão e terminava onde? Ela começava no chão e terminava onde? E quando Jacó olha para o céu, ele diz que a escada começava no chão e terminava nas portas do céu. Deus abriu a porta no céu, os anjos desciam e subiam. Então Elias queria mostrar o que para Eliseu? Aqui é o lugar das promessas de Deus, aqui é o lugar da graça de Deus, e esse lugar você não pode esquecer, porque é o único lugar na terra onde foi aberto as portas dos céus. Que loucura! Então nós temos que passar por Betel, pastor John. Só que pelo primeiro passo nós já passamos. Quando você aceitou Jesus, quantas vezes? Quantos profetas subiu aqui, profetizou na sua vida, falando para você: não desiste, você tem promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida. E muitas vezes o inimigo vem tentando roubar isso, dizendo assim: mas você pecou, você fez isso, seu passado te condena disso, daquilo. Aí Elias se levanta, Eliseu, e diz assim: mas não se preocupa não, porque aqui em Betel é lugar de graça de Deus, e a graça é dada de graça, sem precisar pagar nada. E outra coisa, as portas do céu estão abertas aqui, e os anjos de Deus descem e sobem, descem e sobem, descem e sobem. E a Bíblia diz que Jacó agora ele levantou aquela pedra como testemunho de Deus. Diga comigo assim: Jacó levantou aquela pedra como testemunho de Deus. Perceba aqui, ele levantou a pedra, força, posição, ele posicionou a pedra e tomou uma atitude diante de Deus. Eu imagino Elias naquele lugar com Eliseu, e Eliseu maravilhado escutando Elias falar aquilo. Sabe o que Eliseu falava para Elias, pastora Geisa? Eu vivi a vida inteira no campo, com as juntas de bois, com o arado, plantando para o meu pai. Conheço muito bem sim, o Pentateuco, o Talmud, as leis de Moisés. Mas essa história eu nunca tinha ouvido falar, Elias. Quem te contou essa história? Elias fala assim: pela madrugada, o próprio Deus, eu não vivi aquele tempo, mas o próprio Deus me mostrou como eu estou te trazendo aqui em Betel hoje, porque amanhã eu serei recolhido e você tomará o meu lugar na terra. Eu tenho que mostrar e trilhar os mesmos caminhos que Deus fez eu trilhar e mostrar para você. Mas sabe por que Elias fez isso? Para ver se o coração dele estava na bênção ou no abençoador. Elias, Simone mostrou as melhores coisas para Eliseu e disse assim: fica aqui, porque as promessas estão aqui, a graça está aqui, as portas do céu estão aqui, porque eu preciso descer a Jericó. Se eu estou num lugar desse, eu falo: Elias, pode ir embora, que daqui eu não saio mais. Eliseu olha para Elias e fala: assim como vive o Senhor e a tua alma, eu não te largo de jeito nenhum. Pega no ombro de quem está do seu lado, chacoalha, ele fala assim: ó, sabe a condição da promessa na sua vida? Eu já falei que quem mia é gato e quem ruge é leão. Pega no ombro dele e fala: sabe as condições das promessas na sua vida? É você grudar nos profetas de Deus, é você grudar nas profetisas de Deus. Não sai, fica igual chulé, liga todo dia, manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, gruda do lado para orar junto, vai para o monte junto, fica enchendo o saco para te ensinar a pregar, para te ensinar a Bíblia. Gruda no profeta que ele vai te mostrar qual é o caminho, mas gruda mesmo. Aí ele chega para Eliseu e diz agora, ó, ele levantou a pedra,
Ele colocou a pedra no lugar certo. Sabe o que ele fez, Eliseu? Ele teve uma atitude e posicionamento e força diante daquilo que fazia remar ao contrário da vida dele. Como que Deus mostra um negócio desse a Jacó, se ele estava fugindo para não morrer? A Bíblia diz que ele foi só com a roupa do corpo, foi só com um galãozinho de água. Ele teria que atravessar até a casa do tio dele, Labão, aonde era 430 quilômetros de distância a pé, embaixo de um sol escaldante de 60 graus de dia e 80 à noite. Elias fala assim: tá bom, não tá, Eliseu? Fica aí porque eu vou descer até Jericó. Assim como vive o Senhor e a tua alma, eu não te largo por nada, Elias, você não está entendendo. Se você for no banheiro fazer número 1 e número 2, eu levo papel higiênico para você, fique em paz. Se você for deitar, eu faço carinho, cafuné na sua cabeça e massagem nos seus pés. Você não está entendendo, Elias? Se você morrer, você deitar num caixão, eu vou deitar junto com você e você enterrado. Elias, eu acho que você lembra quando você jogou a capa nas minhas costas, lá na fazenda do meu pai, e disse para mim assim: sabe o que eu fiz com você, não é? Vai e volta. Quando você falou aquilo para mim, Elias, aquilo entrou dentro do meu coração. Eu falei: nunca mais eu largo esse profeta. É o sonho de todo homem andar com ele, é o sonho de todo discípulo, de todo profeta estar do lado dele. E se eu for escolhido, eu vou tomar posse. Ninguém tira isso de mim. Se Deus disse que eu sou e ponto final. Vamos descer comigo então. Vamos até Jericó. De Betel a Jericó são 270 quilômetros a pé. E de manhã Eliseu tinha que lavar os pés de Elias e as mãos de Elias. Imagina que teve dias que só tinha água para beber e andar o dia inteiro. Mas ele olhava e ele falava: eu lavo o pé e a mão dele ou eu bebo. Ele falava: não vou satisfazer a minha carne, vou lavar o pé do meu Senhor e as mãos do meu Senhor. Vamos sair lá de Betel. Sai comigo, Eliseu, sai comigo de Betel agora. Vamos em direção a Jericó. Vamos atravessar de norte a sul de Israel. Chegamos até Jericó. Olha para quem está do seu lado e fala: você chegou ou parou no meio do caminho? Se ele tiver com cara de quem está cansado e parou no meio do caminho, fala assim: então tu é frouxo, fica pelo caminho mesmo. Eu sou Eliseu, não vou largar do profeta não, eu vou até o final. Chegamos agora em Jericó. A palavra Jericó na língua hebraica quer dizer lugar de fragrância. E na língua grega quer dizer lugar do bálsamo. Foi a primeira cidade tomada pelos hebreus na terra de Canaã. Foi de grande interesse Elias mostrar para Eliseu como foi tomada do inimigo. Quando foi prometido a Josué a terra prometida, eles atravessaram a montanha de Moabe. A primeira cidade ao qual eles se encontraram para tomar como herança pela promessa de Deus foi Jericó. Mas quando eles chegam em Jericó, Deus leva Josué até lá. A hora que ele vê o tamanho das muralhas, 9 metros de altura. Quantos metros eu falei? Essa parede tem 3,5. Ela é 3 vezes essa parede de altura, mais ou menos. E naquela época não existia escada, não existia guindaste, não existia nada. Ela tinha 6 metros de grossura. Quantos metros de grossura? A nossa igreja tem 4,5. Então a grossura da parede era essa igreja mais 1,5 metro de grossura e 9 de altura. E a Bíblia diz ainda que era de pedras rochosas impossíveis de quebrar. Como que Deus pode prometer algo a um homem que é impossível pelas mãos humanas de acontecer? Repita comigo assim: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você está sonhando com o possível ou com o impossível? Sabe por que Elias leva Eliseu até lá? Para dizer que para um profeta de Deus não existe nada que é impossível. Mas sabe por que Jericó foi conquistada, Eliseu? A primeira coisa que Josué fez foi aceitar um novo capitão. Mas ele era o general, pastor Orlando. Ele era o comandante do exército de Israel.
E ele agora deixa o povo lá embaixo e ele sobe lá em cima. Deus fala para ele, sobe lá na beira do muro. Belisca quem está do seu lado, fala, cabra macho é assim. Não, belisca ele fala, cabra macho é assim. Então só presta atenção no que eu vou falar e dê glória, se encaixar com você. Josué, um rapaz de 1,80 m de altura, do meu tamanho, com físico de atleta igualzinho eu. Você riu por quê? Não achei graça nenhuma. Ele chega agora à beira daquele muro, Deus olha e fala para ele, olha para a esquerda. Mas ele é o general de guerra e ele que comanda tudo. Quando ele olha para a esquerda, Deus fala para ele, agora olha para a direita. Quando ele olha assim, ó. Sabe quem está de frente com ele agora? O arcanjo Miguel. 15 metros de altura. E a Bíblia diz que ele já está com a espada desembanhada. 15 metros de altura, vamos imaginar que a espadinha dele devia ter uns 6. Daqui até a casinha de som ali. Só que é espada de fogo, não é espada de ferro como a gente conhece não. Quando ele olha aquilo, sabe o que Josué faz? Arranca a espada da cintura e enfia no peito dele e fala, você queria guerra ou guerra? Pode olhar para o diabo e falar, essa coca aí é Fanta, eu já conheço. E Josué agora pergunta a ele, quem é você? Ele fala, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Como é que é? Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Josué agora cai de joelhos e vai adorar. O anjo pega ele pelo cangote, coloca ele em pé e fala, a mim não, você tem que adorar ele. Eu vim em seu favor para trazer aqui as instruções de Deus para você. Você vai pegar o povo e vai rodear a cidade de Jericó durante 6 dias. No 7º dia você vai pegar os levitas, os sacerdotes, vão rodear 7 vezes os muros com a arca da aliança. E na 7ª volta os sacerdotes tocarão as trombetas e o povo gritará. E Josué fala assim, o que vai acontecer? O anjo fala para ele, as muralhas vão cair. Impossível. Você quer ver? Todos juntos, quando eu contar até 3, você deu um grito de glória a Deus mais alto da sua vida, que eu vou tocar a trombeta aqui em cima. 1, 2, 3. Nem a tinta, nem uma fagulha. Mas como quem tem poder manda e quem tem juízo obedece. Josué obedeceu. Sabe o que Elias queria mostrar para Eliseu, Maria Ângela em Jericó? Que o primeiro passo de um profeta é ter obediência para o impossível acontecer. Quando eles dão a 7ª volta, os sacerdotes tocam a trombeta, o povo grita. O príncipe de Deus, ele passa a espada no meio de Jericó. Volta para o seu quartel-general. Eliseu, essa é a história de como foi tomado Jericó. Então a primeira coisa, você como profeta que vai tomar o meu lugar, obediência e aceitação pelo novo capitão.
O povo marchou em volta de Jericó por 6 dias. No 7º, andou ao redor da cidade com a arca da aliança. E mesmo com o povo não acreditando muito, eles acataram a ordem de Josué e fizeram conforme a palavra de Josué, e o impossível aconteceu. Quem aqui estava naquele propósito que nós demos a volta com essa arca da aliança na Lapa todinha, marcando o território da Leopoldina? Quem que estava comigo nessa? Pastor, só tava, quem estava? Pastora Luci, Diaconisa Luana, Pastor Orlando. Você estava, Gil? E mais algumas pessoas que não estão aqui mais. E aquilo parecia loucura, a gente andando no meio da marginal com a arca, o Marcos tocando violão e nós cantando louvor e demarcando tudo. Quem passava pela marginal falava é loucura, e Jesus falava assim: deixa eles falar. Vocês estão demarcando a região mais consagrada a Satanás que existe no planeta. E vocês estão demarcando porque eu estou dando na mão de vocês nesse dia de hoje. E sabe qual foi o dia que a gente foi? De sábado à tarde, um sol escaldante na cabeça e a gente demarcando a região que Deus nos deu. Mas eu quero te mostrar mais uma coisa aqui, Eliseu. Foi pela fé que as muralhas ruíram e caíram. Então aqui em Jericó, para você sentir a fragrância do cheiro de Jesus e o bálsamo do Espírito Santo de Deus, tem que obedecer aquele que é capitão e líder sobre a sua vida. E a segunda coisa, tudo que você for fazer, você tem que ter fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se... Aprendeu, Eliseu? Aprendi. Então, se você tiver aqui obediência e fé, todas as muralhas da sua vida vai cair. Então fique por aqui que eu estou descendo para o Jordão. Vai, sai andando, Elias. Sai andando ali, Elias. Sai andando. Fala, fica aqui, Eliseu. Pode sair andando. Assim como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. Vamos descer até o Jordão então. Passamos por onde? Betel. Estávamos aonde agora? Estávamos aonde? E vamos descer agora até o Jordão. De manhã, Betel. À tarde, Jericó. E agora à noite vamos para o Jordão. Mas você lembra que eu falei que de Betel até Jericó é 270 quilômetros? Como é que vai andar a pé 270 quilômetros? Eu falei, Jesus, e o Senhor falou que foi tudo num dia só isso. O Senhor vai me responder. Deus falou assim, abre em Deuteronômio 29 e 29. Sabe o que está escrito lá? As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Sabe o que Deus quis dizer para mim? Não te interessa. O que te interessa é o que eu escrevi aí e o que eu estou revelando. O resto deixa que é comigo. Aí eu imaginei que pode ter sido a carruagem de fogo. Não poderia ter sido a carruagem de fogo? Mas a carruagem de fogo estava preparada só para o dia seguinte. Você consegue entender como que 2 homens andaram 270 quilômetros em um dia? Impossível. Nem se for correndo. Nem aquele Potergar que ganhou a São Silvestre 200 vezes aguentava fazer isso. Vamos descer então ao Jordão. Pega na mão de quem está do seu lado, chacoalha e fala, vamos dar uma descida até o Jordão agora. A palavra Jordão quer dizer descendo. Descendo, é por isso que João Batista batizava lá, descendo as águas. O Rio Jordão, ele divide a Palestina de Israel. Jericó, Palestina. Betel, Israel. Jordão, intermediário, é o que divide os dois. E por que que Elias mostrou um lado, o outro, e agora só que ele vai mostrar o meio? Pergunta para quem está do seu lado, fala, você sabe responder? Repita comigo assim, porque Deus não trabalha do jeito que você quer. Ele trabalha do jeito que Ele quer.
Chacoalha quem está do seu lado e fala: você não entendeu ainda que não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que é do jeito dele. Deus não é seu garçom, Deus não tem que fazer do jeito que você quer, é do jeito que ele quer, porque o jeito que você quer é errante, e o jeito que ele quer é bom, agradável e perfeito. Elias disse assim a Eliseu: agora você vai aprender aqui, Eliseu, sobre fidelidade. Diga comigo: fidelidade. Quem aqui tem tido fidelidade com Deus, levanta a mão e diga: glória a Deus. Moisés agora está no deserto e manda que 12 espias subam o monte dos Amonitas, e espiem o lado de lá, que era a terra prometida. A Bíblia diz agora que foi 12 enviados até lá. E quando os 12 voltam, 10 voltam amedrontados, pálidos, batendo os dentes, só trazendo notícias ruins para o povo, para amedrontar o povo. Enquanto um dizia isso, aquilo, o último usado por Satanás fecha com chave de ouro e diz assim: Moisés, nós somos como gafanhotos perto dos anaquins. Se nós entrarmos lá, eles vão pisar em cima de nós como gafanhotos. Eles são gigantes, eles têm armas poderosas que nós nunca vimos em guerra nenhuma, em lugar nenhum por onde nós passamos. Nem Faraó tinha essas armas. E no final Josué e Caleb falam: covardes. Moisés, nós vamos entrar lá. Você acha que Davi aprendeu com quem essa frase? Nós vamos entrar lá porque nós não vamos com armas, nós não vamos com espadas e com escudos, nós vamos embaixo da promessa do Todo-Poderoso Deus, que nos prometeu e vai cumprir. Moisés, tira esses murmuradores daqui. Vamos lá, Moisés, a terra já é nossa. Deus, na hora, ele solta trovões do céu, ele fica enraivecido. Deus, ele diz assim: Moisés, não vai entrar ninguém. Todos que tiverem mais do que 14 anos não entram na terra prometida. Só Josué e Caleb. E eu só vou autorizar de entrar depois que morrer todos que têm de 14 anos para cima. É por isso que eles pelejaram durante 40 anos no deserto. Quando morreram todos, Danilo, inclusive Moisés, Deus chama Josué e diz o quê? Josué, você toma o lugar do meu servo Moisés hoje. Josué capítulo 1. Medite todo um dia nesse livro da lei, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não temas e não te atemorizes, porque eu irei contigo, e aonde você pôr a planta dos seus pés eu te darei por herança. E agora Deus dá ordem dos sacerdotes molharem os pés no Jordão com a arca da aliança. E o que acontece com o Jordão, lembra? Quando eles passam o Jordão a seco, Deus dá uma ordem: levantem 12 pedras neste lugar. Perceba bem, lembra lá em Jacó? Jacó levantou uma pedra e erigiu com força, com posicionamento e com atitude. As muralhas de Jericó caíram de pedras também. Coração duro tem que cair por terra, que senão as muralhas não caem. E agora 12 pedras são erigidas, pastores. E Deus diz assim: Josué, todos os descendentes dos vossos filhos, dos vossos netos e dos vossos bisnetos, quando eles passarem por aqui, eles saberão que Israel, através da fidelidade, passou o Jordão a seco. Você tem tido fidelidade, Eliseu, com tudo que Deus tem proporcionado para você dentro da obra de Deus? Quando eu falo fidelidade, não é só dízimo e oferta, não, é em tudo.
Elias queria mostrar para Eliseu, ali no Jordão, que o rio Jordão só abriu porque o povo teve fidelidade com Deus. Tuca, quem está do seu lado, fala: você tem tido fidelidade com Deus? Elias agora olha para Eliseu e diz assim: para nós voltarmos agora a Gilgal, porque foi aonde ele foi arrebatado. Eu tenho só mais uma coisa para te mostrar, Eliseu. Eliseu, fala, meu servo, fala, meu Senhor. Eu estou adorando, esse dia é o dia mais feliz da minha vida. O que eu estou aprendendo aqui, eu nunca aprendi minha vida inteira. Você vai herdar o meu lugar e você precisa confiar nas mãos fortes do Senhor. Repita comigo assim: você precisa confiar nas mãos fortes do Senhor. Josué capítulo 4, versículo 24: a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Quem aqui está endividado com um monte de coisa para pagar? Não precisa levantar a mão não, senão todo mundo vai levantar. Você tem sido fiel com o Senhor nas primícias, nos dízimos e nas ofertas? Então confie nas mãos fortes do Senhor, porque Ele vai fazer. Você que tem passado problemas no seu relacionamento com os filhos, com a família, no seu ministério, mas tem tido fidelidade com o Senhor e tem confiado nas mãos fortes do Senhor, então fique tranquilo, não temas, porque você confia nas mãos fortes do Senhor e Ele vai fazer. Quando Elias e Eliseu chegaram ao Jordão, a situação de Israel não poderia ser pior. O rei, que era idólatra, o povo não queria mais saber de Deus, e ainda queriam matar o maior profeta que Deus já levantou na terra. E para piorar, o reino foi dividido em duas partes. A Bíblia diz o que? Que reino dividido, ele não prospera. Será que Deus tinha mudado com o povo, para o povo ter se afastado dele? Pedro, será que Deus tinha se esquecido das promessas que Deus tinha feito por eles? Será que o Deus que tinha feito o povo abrir o Jordão e passar o Jordão a seco tinha mudado? Essa foi as 3 perguntas que Elias fez a Eliseu. Eliseu, você é o Eliseu. Chacoalha quem está do seu lado, fala: não se esqueça não, você é o Eliseu. Eliseu, você vai herdar a minha capa na pior época que Israel vive na terra. Acabe sendo rei, é idólatra, vagabundo sem vergonha e banana, porque a mulher dele manda nele. O povo se afastou de uma vez por todas de Deus, acabou o temor. Eliseu, será que Deus mudou? O povo está fazendo isso com ele. O Deus que abriu esse Jordão pela fidelidade de Josué e Israel passar a seco, Ele mudou, Eliseu. Eliseu que estava sorrindo agora, pastor Orlando, ele fecha a fisionomia, ele fica sério. E ele murcha diante de Elias agora. Elias, o Eliseu que está do seu lado, fala: Deus não muda não, querido. Deus não se afasta de você. Pode falar para ele: mesmo que você tenha dito, Deus se afastou de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me largou na mão, Ele nunca se afastou de você, é você que se afasta dele. Ele nunca se esqueceu de você, é você que se esquece dele. A Bíblia diz que pode a sua mãe que te gerou dentro do seu ventre te esquecer, mas Ele não te esquece, porque o seu nome está selado nas palmas da mão dele. Ele
Ele não mudou. Eliseu olha para Elias, Elias fala assim: eu vou te provar como ele não mudou. Ele arranca a capa das costas, ele enrola. Ele chega na beira do Rio Jordão agora, fala assim: aprenda, Eliseu, porque essa é a última. Em nome do Todo-Poderoso Deus de Israel, como profeta do Deus vivo na terra, que as águas do Jordão se abram agora. Eliseu olha, aquilo se afasta, as águas se abrem. Elias olha para ele e fala: aprendeu, Eliseu, ele não muda. Hebreus capítulo de número 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eliseu agora vê o Rio Jordão aberto, e a Bíblia diz que novamente as águas do Jordão eram furiosas em correnteza. Simone, Elias toca a capa e diz: em nome do Todo-Poderoso Deus de Israel, que as águas do Jordão agora se sequem. Quando ele faz isso, lembra da obediência, lembra da fidelidade, lembra das promessas, lembra das portas dos céus, lembra do perfume da fragrância de Jericó, lembra do bálsamo. Quando um profeta decreta algo aqui na terra, Deus se levanta no céu. E quando Elias diz isso, Deus, com a sua mão pequeniníssima, ele deita no meio do Jordão. E as águas do Jordão batem nas costas das mãos de Deus agora. E levanta aquela parede de água. Elias diz para Eliseu: venha. Não temas, profeta de Deus, venha. E a Bíblia diz que eles atravessaram o Jordão a seco. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando eles chegam do outro lado, pode aumentar. Pode apagar, Dan, põe a letra na tela para mim, filho, raridade. Quando eles atravessam para o outro lado agora, Elias atravessa na frente. Quando Eliseu, o pastor Orlando, põe o pé do outro lado, as águas voltam a descer. Dá um glória a Deus pelo menos. Imagina a história aqui. Quando isso acontece, eles chegam do outro lado, e Elias diz assim: Eliseu, chegou a hora que eu não estarei mais com você. Agora o negócio é com você. Chacoalha quem está do seu lado mais forte. Não faz carinho não, chacoalha. Diga assim: vai chegar a hora que o apóstolo Fábio não vai estar mais aqui. Aí o negócio vai ser com você. Eliseu, quando começar a abrir portas do Guerreiros da Luz, Eliseu olha para quem está do seu lado e fala: é você que vai estar à frente. É você que vai ter que profetizar. É você que vai ter que fazer milagre. É você que vai ter que fazer o Jordão abrir. É você que vai ter que curar o enfermo. É você que vai ter que fazer o machado flutuar. É você que vai ter que fazer o filho da viúva ressuscitar. Chacoalha ele e fala: é você, Eliseu, é você. Eliseu, agora eu tenho a certeza que você vai até as últimas consequências e não vai abandonar a obra de Deus e as promessas de Deus. Pedes o que você quer de mim, Eliseu. Pode pedir que eu vou te dar. Pensa que para Elias era um homem que não existia impossível.
Um homem que ressuscitou um filho da viúva que nunca ninguém tinha ressuscitado alguém antes. Um homem que clama fogo dos céus, e o fogo agora come terra, come água, come pedra. Um homem que manda matar 900 profetas. Um homem que manda vir fogo dos céus e consome exércitos de Israel. Um homem que é alimentado por corvos. Um homem que toma água numa torrente e Deus seca porque tem propósito com ele. Um homem que entra dentro da caverna e fala face a face com Deus. Agora chega para Eliseu e diz assim: pode pedir o que você quiser de mim. 3 homens, Danilo, tiveram essa petição. 3. O cego de Jericó, Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Ele fala: enxergar. Era a maior necessidade que ele tinha naquele momento, era enxergar. Então para ele a primazia naquele momento era voltar a enxergar. Jesus fala para ele: então abra os olhos, porque a tua fé te salvou. Um segundo homem foi Salomão, aonde Deus se manifesta a ele, diz assim: o que você quer, Salomão? Pode pedir que eu vou te dar. O pai dele tinha morrido e ele teria que reinar sobre Israel, e era um menino de 19 anos, e ele diz agora assim: Senhor, eu preciso de sabedoria para poder herdar o reino do meu pai com excelência. Era a coisa mais importante que ele tinha naquele momento a pedir a Deus. O outro foi Jacó, como nós dissemos aqui. Senhor, eu quero voltar à terra de Canaã e quero herdar aquilo. E a escada no céu se abriu sobre a vida de Jacó. Era aquilo que ele mais precisava. Eliseu podia pedir qualquer coisa agora, porque Elias era a boca de Deus. Ele podia pedir carro, fazenda, fortuna, uma igreja com multidões, ouro, prata, poder, exércitos de guerra. Se você tivesse uma oportunidade agora de pedir algo para Deus, o que você pediria? Quer que eu te responda? Com certeza algo material. Senhor, eu quero ter poder sobre toda a terra. Eu quero ser mais rico do que Bill Gates. Eu quero ter mais autoridade do que Barack Obama. E você, Eliseu, o que você quer? Peça que eu vou te dar. Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Como é que é, Eliseu? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz que aquilo que nada era impossível para Elias, ele abaixa a cabeça, agora ele fala assim: dura coisa me pediste. Aí era o teste final, pastora Geisa, que Elias queria fazer com Eliseu. Olha o teste final para Elias ficar em paz no céu junto com Deus e ter a certeza que Eliseu ia terminar a obra que Deus começou. Elias diz para ele assim: tudo bem, se você fitar os olhos em mim e ver-o subindo até o desaparecer, será concebido o seu desejo. Sabe o que Elias queria dizer, Eliseu? Se você fitar os olhos na obra de Deus até o final sem desistir, você vai receber a porção dobrada do meu espírito. Sabe que Jesus diz lá em Tiago capítulo 1 versículo 12: aqueles que perseverarem até o final, esses receberão a coroa da vida eterna e herdarão um dos tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
aqueles que perseverarem até o final será chamado pelo meu Pai de filhos, e eles chamarão meu Pai de Pai. Mas a promessa é até o final, sem desistir, sem falhar. A Bíblia diz agora que vem uma carruagem de fogo. Olha o Elias ali, olha o Eliseu aqui, ó. E de repente vem a carruagem, divide os bois. Quando divide os dois, sabe o que Deus queria dizer com aquilo ali? É o vento, é a provação. Tem momentos que Deus vai te dividir, te afastar um pouquinho de quem você ama, de quem você confia, de quem você deposita a sua confiança e a sua fé, para saber se sozinho você é capaz de ir até o final sem precisar de ninguém. E aonde está isso dentro da Bíblia, apóstolo? Está lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo de abraçar e tempo de afastar. E não pensa que é porque você fez alguma coisa de errado, é porque é necessário Elias saber se o seu coração sozinho vai até o final da obra, se cumprir aquilo que Deus determinou. Agora quando passa a carruagem de fogo, Eliseu cai de costa, mas os olhos estão fitados em Elias. Agora vem um rodamuinho e... Eliseu quase caindo para trás, ele olha, quando Elias sobe, quando Elias desaparece no meio da fumaça, vem a capa. Eliseu, quem está lá do outro lado do Jordão? Os discípulos dos profetas. Agora o seu Senhor foi tirado, e agora, Eliseu? Quando eles falam isso, pastor, às vezes Eliseu olha para cima e diz: meu Deus, carros de Israel e os seus cavalheiros. Toda vez que era dito isso da boca de alguém, era o reconhecimento de um profeta novo sendo levantado na terra por Deus. Quando Eliseu solta a frase: meu Deus, carros de Israel e os seus cavalheiros, os discípulos do outro lado já olham de maneira diferente. Aí ele olha para Deus e diz assim: Deus de Elias, tu me prometeste a porção dobrada do Espírito do meu Senhor, não foi? 12 anos eu estou andando com ele para aprender, e aprendi tudo que é necessário. Ter humildade e sabedoria, porque em Provérbios 15:33 diz: a humildade e a sabedoria vai diante da honra. Aprendi que eu não posso desistir das promessas do Senhor, que eu tenho que ter fidelidade, que a graça do Senhor me basta, e as portas dos céus estão abertas sobre mim. Eu já falei que gato mia e leão ruge. Olha para quem está do seu lado e fala: sabe os Tomé que está lá do outro lado do Jordão, duvidando do que Deus tem com você? Então a capa de Elias vai vir sobre a sua mão hoje, e você vai dizer assim: aonde está o Deus de Elias? Os duvidadores vão olhar e não vão entender.
Aí Eliseu olha para eles e fala assim: olha aí, como se cumpre a promessa, que o Deus de Elias, ao qual me concebeu a porção dobrada do Espírito do meu Senhor, esteja comigo agora. Quando ele toca no Jordão, o Jordão novamente, ó. Olham para Eliseu e diz: verdadeiramente o espírito de Elias está sobre a vida de Eliseu. Eles, em uma só voz, eles falam: meu Deus, carros de Israel e os seus cavaleiros. Você não vai dar mais testemunho do que aconteceu na vida dos outros, não, querido. Você não vai mais contar parábola do que você leu em livrinho, do que você leu na revista. Você vai subir aqui para dar testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. É do que Deus vai levantar o seu ministério para fazer, Eliseu. É a porção dobrada de Elias. Deus vai te usar para curar. Deus vai te usar para abrir o Jordão. Deus vai te usar para profetizar. Deus vai te usar, Eliseu, com a porção dobrada. Aleluia! E tem um monte de discípulos dos profetas olhando e falando: mas nada acontece. Dá não sei quanto tempo dentro da igreja, cadê? Aonde foi que ele profetizou alguma coisa que aconteceu? Eliseu, eu quero profetizar sobre a sua vida. O Jordão se abriu, agora não é mais com Elias, não. O Jordão se abriu porque a capa foi passada para você. Então profetiza, profetiza, Eliseu. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Feche os olhos e pega na mão. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou.
bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro do que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. O negócio é com você, Eliseu. É com você, Eliseu. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair, aleluia! Aplauda Jesus aí, Eliseu! Cadê os Eliseu? Cadê os Eliseu? Cadê os Eliseu?